www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais. Chegou a hora da série Campeões do Brasil. Hoje é dia de contar a história dos 6 títulos do São Paulo. E convidamos um torcedor bem conhecido daqui da telinha da Globo para narrar as conquistas do tricolor paulista, o ator Rodrigo Lombardi. Um goleador nos céus. Uma reunião olho no olho. E aí, como é que nós vamos ficar? Se o senhor falar que nós vamos ficar juntos, eu rasgo essa proposta aqui. Um craque iluminado. Parece uma coisa assim, o homem lá em cima. Ele falou, vai que essa bola vai cair pra você. Eu falei, pô, obrigado, meu Deus. E a bola caiu. Bastidores que ajudam a contar como o São Paulo acumula recordes no campeonato nacional. Maior vencedor de jogos, líder de pontuação na era dos pontos corridos. Ninguém ganhou mais títulos desde que o torneio passou a ser chamado de Campeonato Brasileiro em 1971. Motivo de muito orgulho para mim. Filhos de filhos são paulinos e que foram nascendo e vendo aquele time vencedor. Se essa história fosse uma peça de teatro, um filme, uma obra a contar as glórias do tricolor, daria para dividir em 2 atos a história dessas 6 conquistas. As 3 mais recentes vieram em sequência, em ambientes semelhantes e com avassaladores protagonistas, com a mania de vencer, de vibrar, levantar o troféu. Já as 3 primeiras tiveram pouco em comum. Heróis diferentes, momentos distintos, anos de intervalo. Viram o Brasil ir da ditadura à democracia, os jogadores ganharam prêmios do Cruzado ao Cruzeiro, foram de Belo Horizonte ao interior de São Paulo. É longe do Morumbi que se deve começar a lembrá-las. O maior artilheiro da história do São Paulo parece imaginar o que poderia ter feito em campo em outro dia chuvoso, mais de 35 anos atrás. Era a grande final do Brasileiro de 77. Porém, Serginho Chulapa estava fora. Havia agredido um bandeirinha na 3ª fase do torneio e pego um ano de suspensão. Ainda houve tempo de fazer 2 gols na semifinal, uma vitória por 3-0 sobre o Operário de Campo Grande, uma das surpresas do torneio. O São Paulo estava classificado à decisão, mas o favoritismo passava longe. O São Paulo realmente era uma equipe inferior à do Atlético. O Atlético estava Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, João Leite. E o Atlético Mineiro ainda queria contar com Reinaldo, artilheiro do campeonato, mas também suspenso para o único jogo da final em Belo Horizonte. Rubens Minelli, técnico do São Paulo, não queria ficar para trás. Se recuperando de uma cirurgia na capital paulista, o meia Muricy recebeu um telefonema. Perguntaram se eu podia localizar o Serginho Chulapa e levar ele para o aeroporto e alugar um avião para levar ele para Belo Horizonte. Eu falei, só isso? Eu falei, o avião, essas coisas, tudo bem, que eu vou lá e posso alugar, mas para o Chulapa essa hora... Ainda bem que ele sabia os lugares que eu ia, os barzinhos que eu frequentava, então ele me achou, entendeu? Ele tinha essa missão de me achar naquela cidade tão grande, né? Então ele conseguiu me achar, aí quando ele me falou, você vai para Belo Horizonte, pô, vou fazer o que em Belo Horizonte, né? Não, se o Minelli mandou você ir, tá, então tá bom. Aí fui para casa, peguei minha roupa, peguei minha mala, e o Muricy me deixou em Congonhas. Serginho reviveu esta emoção a convite do Esporte Espetacular. Refez parte do trajeto daquele domingo sobrevoando o Mineirão. Naquela época, em 77, o tempo estava desse jeito, cara, mas chovendo muito, né? E realmente, aquele dia eu tremi na base. Tremi na base que era na época, não era jatinho, era um teco-teco, né? Verão lotado, entendeu? Dava pra sentir a emoção do alto, lá dentro do avião, né? Voltando ao tempo, eu tô sentindo uma emoção muito grande, como se fosse aquele dia da decisão para ter Então ali que foi o sofrimento. Tudo não passou de uma estratégia para esquentar ainda mais a decisão. Serginho acabou mesmo vendo o jogo de uma das cabines do Mineirão após causar alvoroço na imprensa com o boato de que iria jogar. É uma coisa absurda, cara. É uma correria para lá e para cá. Falei, o que está acontecendo, né? Nem Serginho nem Reinaldo puderam entrar em campo. E sem os artilheiros não teve gol no jogo. 0-0, decisão por pênaltis.
Momento de Valdir Pérez. Antes mesmo de qualquer cobrança, ele foi implacável com os batedores na conversa ao pé do ouvido. O gol vai ficar pequeno, eu pego o pênalti pra caramba, você vai errar. Mesmo com os São Paulinos errando as 2 primeiras cobranças, faltou tranquilidade aos atleticanos, que chutaram por cima 3 batidas. O Márcio ele abaixou para botar a bola no lugar, eu passei a mão no Márcio. Né? Aí ele olhou para mim e sei lá se ficou assustado o que aconteceu. E aí ele acabou batendo do pênalti fora. Quando ele bateu, você vê, inclusive ele bateu num canto e eu estava indo para o outro. Aí eu fiz a meia volta e voltei e já saí vibrando. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! A festa do São Paulo em pleno Mineirão! O Brasil mudava e o São Paulo também. Da eficiente disciplina do time de Minelli para a irreverência dos menudos do Morumbi. O apelido veio pela semelhança nos cabelos, típicos dos anos 80. Mas o grupo porto-riquenho e os craques do São Paulo tinham outros pontos em comum. Eram jovens, alegres e davam show. Ao lado do maestro Pita, o São Paulo tinha um trio ofensivo que esteve presente na Copa de 86. Silas, Miller e Careca. Artilheiro daquele Brasileirão, Careca foi decisivo no mata-mata. Careca, chegou o toque de gênio, a bola entrando, bateu. Na semifinal, jogo contra o América. Garantiu a classificação. Na primeira final, empatou o jogo, deixando para Campinas a definição do título entre São Paulo e Guarani. Foi um jogaço, empate em 1-1 no tempo normal. Mas as maiores emoções ficaram para a prorrogação. O Guarani saiu atrás, mas conseguiu a virada. Tem uma imagem que eu não esqueço nunca, que no momento que o João Paulo roubou a bola e fizeram o terceiro gol, o Dario encostou na trave e falou, não dá mais, não dá mais. Eu falei, Dario, dá, não dá mais, falta, sei lá, 2, 3, 4 minutos, não lembro. Eu falei, Dario, está acontecendo tanta maluquice no jogo que vai dar. O jogo estava perto do final e o Guarani já comemorava o título com o hino do clube tocando no brinco de ouro. Chutei a bola para o Wagner Basílio e eu falei, chuta, chuta, e ele vacilou e deu um bicão na bola. O Pita ganhou a dividida com o Ricardo Rocha, surpreendente, e a bola caiu do lado esquerdo para o Careca. Parece uma coisa assim, o homem lá em cima, ele falou, vai que essa bola vai cair para você. Eu falei, pô, obrigado, meu Deus, e a bola caiu. Caiu no pé da pessoa certa, na hora certa. O Careca deu um chute, a bola saiu um míssil. Pega na cabeça do Sérgio Neri, né, que era o goleiro, jogava ele, bola, tudo para dentro do gol. Empate e agonia. E como 9 anos antes, outra vez a sorte do meu São Paulo na final passaria pela disputa de pênaltis. Primeira cobrança, acho que é o boiadeiro, o Marco Antônio, chutou e eu peguei. Oh, festa, todo mundo. Aí o Careca foi bater. Você tá bem, você tá demais, não sei o que, você vai bater o primeiro pênalti. Eu falei, eu? Você? Eu falei, tá bom, vou lá bater. Pô, na mão do Sérgio Neri. João Paulo do Guarani também errou a cobrança e naquela noite maluca de tantas viradas, o gol do título poderia ser de Wagner Basílio, o zagueiro que havia falhado no terceiro gol. Ele foi chutar a bola, meu Deus, a bola saiu tum, tum, tum. Aquilo na cabeça de quem está lá, para ser campeão ou não, é uma eternidade. A bola não chega, não, demorou umas 2 horas para a bola ir do pênalti ao gol. Aí o Sérgio Neri coloca a mão e a bola faz caprichosamente esse movimento. Aí sim, aí nós ganhamos, aí acabou. O final feliz para o São Paulo fez a festa seguir na estrada e na madrugada. A festa continuou aqui no Morumbi. Às 4h10 da manhã, chegou o ônibus da delegação do São Paulo. Ele teve alguns problemas lá em Campinas, mas os torcedores não arredaram o pé, não. Ficaram aqui esperando até a delegação chegar. Pouco mais de 60 quilômetros separam Campinas de Bragança Paulista. Mas o São Paulo levou 5 anos para fazer esse trajeto e lá voltar a ser campeão nacional.
Era a formação de um time de Tele Santana. Uma das coisas que o Tele me ensinou de mais bonitas é ter o prazer da vitória coletiva, né? Bem jogada. O Brasileiro de 1991 tinha um regulamento simples. O São Paulo foi o melhor da primeira fase, por isso mesmo pôde empatar os 2 jogos com o Atlético Mineiro e ir para a final. Do outro lado, uma surpresa do interior, o Bragantino. O time era superior ao do Bragantino, mas o Bragantino tinha uma grande equipe e tinha esse peso em cima da gente, da obrigação de vencer, da obrigação de sair campeão. Cafu avança pela direita e cruza. Bernardo cabeceia, ela explode na trave. Miller erra e Tilico marca. O gol que o São Paulo precisava. Tilico saiu da reserva para ser o herói da noite. A partida decisiva aconteceu na pequena Bragança Paulista. O time da cidade havia sido campeão paulista na temporada anterior e tinha Mauro Silva e Carlos Alberto Parreira, que 3 anos depois ajudariam o Brasil a ganhar a Copa do Mundo. Tudo isso fazia Bragança se animar com a possibilidade de festejar o Brasileirão. Campeão em 86, Miller queria o bi. Tinha sofrido um estiramento durante a semana no treinamento e, quer dizer, não tinha chance nenhuma de jogar. Joguei praticamente com uma perna só, no Morumbi aqui em Bragança. Aí o seu Hélio, massagista, que era o nosso guru, né, na oportunidade, ele chegou no meu quarto, na concentração aqui em Atibaia, disse assim, olha, eu vou te dar uma infiltração na coxa para amenizar a dor para você entrar no campo e pelo menos conseguir jogar meia boca, né, como diz na gíria do jogador. O empate, mais uma vez, fez o São Paulo festejar fora de casa. Depois da terceira conquista nacional, o São Paulo partiu para o mundo. 3 Libertadores, 3 Mundiais. Foi o cenário que Muricy encontrou quando chegou em 2006. Meu começo foi muito duro aqui, porque realmente, se olhar para as pessoas, os caras estavam realmente, como a gente fala no futebol, estavam impossíveis, todo mundo. Não é só jogador de futebol, comissão técnica, dirigente, todo mundo. Estava com um ar de que, eu sou campeão do mundo e ninguém me toca. Era natural que fosse difícil manter o nível de jogo de 2005, mas eu acho que nós conseguimos. Chegamos numa final de Copa Libertadores, infelizmente perdemos aquela final. E aí, sim, foi em meio a um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Foi quando nós viemos para o jogo do Cruzeiro e dali em diante o time acreditou que era possível ser campeão brasileiro. O fato que se você contar e não tiver provas do que aconteceu, as pessoas não vão acreditar que teu time perdia de 2-0 e o goleiro defende um pênalti e faz 2 gols. Os caras, se você contar isso para uma criança no futuro, vão dizer que era brincadeira. Se você não tiver registrado as imagens, não vão dizer que era uma coisa de verdade. Daí para frente, jamais a diferença para o segundo colocado foi menor do que 4 pontos. O que permitiu ao São Paulo buscar o título 2 rodadas antes do fim. Aí vem Souza para a cobrança, bateu direto pro gol, toque! Mas, diante do Atlético Paranaense, o apito final não significou o começo da comemoração. Com o empate em 1-1 no Morumbi, o São Paulo teve que esperar o fim da vitória do Paraná sobre o Inter para conquistar pela primeira vez um campeonato brasileiro em casa. Pode gritar que é tetracampeão brasileiro de futebol, o tricolor! Na hora que o placar eletrônico anuncia o fim do jogo e a conquista do campeonato, para mim, foi muito especial. Estrutura, regularidade, elenco repleto de opções. Era bom ir ao Morumbi ver esse time. O São Paulo tinha um mapa para dominar o torneio como nenhuma outra equipe havia feito no Brasileiro de pontos corridos. Em 2007, o título foi conquistado ainda no mês de outubro, na vitória por 3-0 sobre o América do Rio Grande do Norte. Foi o torneio que nós ganhamos com mais tranquilidade. Nós ganhamos com 4 rodadas de antecedência, né? Passamos 28 dias aqui no CT fazendo rachão. A gente lembra até hoje que nós ficamos aqui um mês fazendo churrasco aqui no CT
E o campeonato continuando ainda. Já era campeão há muito tempo atrás. As facilidades ficaram para trás em 2008. Na primeira rodada do segundo turno, a derrota para o líder Grêmio deixou o time 11 pontos atrás. Pressionado pelo mau desempenho no primeiro turno e pelas eliminações consecutivas diante de times brasileiros na Libertadores, Muricy se reuniu com o presidente do clube. Eu recebi uma proposta muito alta do Qatar, muito alta. Eu fui conversar com o Sr. Juvenal e fiz a pergunta para ele. E aí, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar juntos até o final do campeonato, né? Se o senhor falar que nós vamos ficar juntos, eu rasgo essa proposta aqui. Ou senão, pelo que está acontecendo aí, vocês me mandam embora, porque a gente não pode ficar dessa maneira. E aí ele disse, como sempre, bateu na mesa, falou que quem manda sou eu e você fica. Então peguei o papel e rasguei. Foi naquele brasileiro que Muricy teve que provar como faz valer o lema: aqui é trabalho, meu filho. Nas últimas 12 partidas, foram 10 vitórias e 2 empates. A arrancada poderia ser finalizada com o terceiro título consecutivo conquistado no Morumbi. Bastava derrotar o Fluminense na penúltima rodada. A festa estava armada, mas o gol de Tartá logo no início do jogo estragou tudo. O empate de Borges pareceu pouco para quem já queria comemorar. Aquele jogo nós não jogamos bem e todo mundo lamentou muito aquele ponto. E quando eu parei para pensar, eu disse, poxa, esse ponto nos dá o direito de jogar por um empate contra o Goiás. Sem poder atuar no Serra Dourada, o Goiás levou o último jogo do campeonato para o Gama, no Distrito Federal. Foi em Brasília, na véspera da decisão, que o São Paulo soube que o árbitro havia mudado. Wagner Tardelli estava escalado, mas sob a alegação de que estaria numa lista de beneficiados com ingressos para shows que a cantora Madonna faria no Morumbi dias depois, foi substituído por Jailson de Freitas. Reuni eles no meio campo, comissão técnica no meio campo. Eu só posso falar uma coisa para vocês. Não importa o que esses caras estão fazendo, eles podem trocar de juiz, podem fazer 1000 coisas. Nós vamos ser campeão de qualquer jeito, nós vamos ser campeão na marra, nós vamos ser campeão aqui. Não tem como a gente perder isso. Não houve chance mesmo. Borges, artilheiro do São Paulo no campeonato, fez o último de seus 16 gols um pouquinho adiantado, mas não quis saber. Correu para comemorar o 1-0 com a certeza de que o São Paulo estava na história. Eu acho que esse tricampeonato brasileiro serviu para colocar o São Paulo num patamar mais alto. E eu tive a oportunidade, claro, de erguer os 3 campeonatos como capitão daquela equipe. Motivo de muito orgulho para mim. E esse talvez seja o maior legado que a gente deixa, né? Milhões e milhões de torcedores que vieram agregando filhos de filhos são paulinos e que foram nascendo e vendo aquele time vencedor. 6 títulos, memórias, heróis e histórias a fazer com que o São Paulino bata no peito. Vibre, se orgulhe e lá do alto se sinta o soberano do Brasil. Sempre Tricolor, a sua arquibancada virtual.